né? É, Você concorda que o Brasil pode entrar para a história como cúmplice do maior genocídio contra esse povo até o momento? E quais são os negócios do Brasil com Israel e por que Lula, o governo Lula e o Estado brasileiro não rompem relações econômicas, políticas, militares, e diplomáticas com Israel até agora? Então, Vera, deixa eu primeiro falar uma coisa. Tem uma coisa espetacular que está acontecendo, que é a Israel está perdendo a guerra por corações e mentes em todo o mundo. Então, por isso que tem essas manifestações extraordinárias em vários países. E mesmo num lugar muito importante para Israel, como os Estados Unidos, a maioria da população, 66%, quer um cessar-fogo imediato. Olha que interessante. No Brasil também a maioria quer um cessar-fogo. Então, essa pressão que está vindo por baixo, que vem do repúdio a essas imagens horríveis que a gente vê dos bombardeios contra Gaza, a situação das crianças, os hospitais e tudo que já comentamos aqui, ela está pressionando os governos. E aí, os governos, todos eles, de um jeito ou de outro, eles estão tentando acomodar a sua relação com o Estado de Israel com algum tipo de crítica, e até mesmo os Estados Unidos, né? O Anthony Blinken, outro dia, falou que acha que Israel já está matando palestinos demasiado, né? Ou seja, é imperialista mesmo, né? Quer dizer, se parássemos 10 mil, estava bom. É o fim da picada, mas reflete a pressão da opinião pública sobre o governo americano, certo? Porque esse apoio incondicional do Biden para Israel pode determinar a morte política dele. E aqui no Brasil, a situação é a mesma, Vera, porque se você pega as primeiras declarações do Lula e você vai pegando as declarações seguintes, você vai notando uma mudança no discurso, né? Não há medidas efetivas, mas o discurso ele vai mudando. No começo, o discurso era crítica ao terrorismo do Hamas e tal. Agora, nessa declaração que você colocou, ele já iguala os dois. Também está errado, mas enfim, estava pior, né, digamos assim. É fruto da pressão da opinião pública sobre o governo. E vários governos estão rompendo relações com o Estado de Israel. O melhor exemplo foi essa semana o governo da Irlanda, que expulsou o embaixador de Israel e mandou Israel para a Corte Internacional, para o Tribunal Criminal Internacional, para julgar os crimes contra a humanidade e crimes de guerra que o Estado de Israel está promovendo na Palestina. Então, agora, por que o Brasil fica tão, né, quer manter essa relação com o Estado de Israel? O Estado de Israel, para a ordem mundial, para os imperialismos, não apenas o americano, tá? O europeu, o russo, o chinês, eles jogam um papel importante no Oriente Médio, porque na visão de todos os imperialismos, o Oriente Médio é uma região a ser dominada, a ser colonizada, ele tem riquezas estratégicas que mexem com a economia mundial. E você ter um Estado armado até os dentes para poder defender esses interesses do capitalismo mundial é uma coisa importante, né? E eu não estou falando apenas do petróleo e do gás, viu, Vera? A Palestina também é uma área de trânsito entre a Ásia, a Europa e a África. Então ela tem uma importância. Ele é um lugar importante geopoliticamente também. Então, por isso que o Brasil mantém essas relações com o Estado de Israel, né? Essas relações vêm desde a formação do Estado de Israel. O Brasil, é nojento dizer isso, mas o Brasil se orgulha de ter sido um dos principais apoiadores da formação do Estado de Israel. Ou seja, o Brasil tem uma dívida com o povo palestino. E, agora, eu nunca vi uma situação em que a gente está tão perto, aqui do Brasil e em todo o mundo, de obrigar os governos a tomarem pelo menos algumas medidas diplomáticas de retaliação contra o Estado de Israel. Porque o repúdio ao que está acontecendo em Gaza, ele cresceu muito e os governos estão tendo que se adaptar, né, nas palavras, em alguns casos, em algumas ações, e a gente tem que apertar mais.
apertar mais para exigir um cessar-fogo imediato e não parar aí, viu, Vera? Porque só o cessar-fogo, só a entrada de ajuda humanitária é muito importante, mas não basta. É preciso acabar com esse bloqueio criminoso que é promovido contra Gaza, que é feito pelo Estado de Israel e pelo Estado egípcio. E nós precisamos aprofundar a luta pela libertação de toda a Palestina, que é o único jeito de ter paz no Oriente Médio. O único jeito de ter paz no Oriente Médio é pôr fim a esse Estado de Israel. É um Estado de genocídio, é um Estado de apartheid, e construir em todo o território histórico da Palestina um Estado palestino laico, democrático, não racista, onde possam viver com o povo palestino todos aqueles que aceitem viver em paz com o povo palestino. Então, isso que eu queria comentar. E nós aqui no Brasil temos que apertar, temos que ir para cima do governo Lula. Temos que exigir a ruptura de todas as relações econômicas, comerciais, diplomáticas, militares. O Brasil tem muito acordo, viu, Vera, no campo militar, de inteligência, de treinamento das polícias militares de vários estados, de equipamentos de repressão contra os movimentos sociais. Por isso que nós dizemos que as armas que são testadas na Palestina são usadas aqui contra a juventude negra e pobre das periferias. Então, existe uma relação econômica importante aí, e que nós temos que trabalhar para cortá-la, para pôr fim a ela, num gesto de solidariedade ao povo palestino.